Olá, pessoal. Meu nome é Angélica Falcão, eu sou advogada e a partir de hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre intervenção de terceiros no processo civil. Para iniciar nossa série, eu vou falar sobre a assistência e desmistificar esse instituto que, aos olhos de muitas pessoas, é bastante complexo. Bom, nós vamos falar sobre assistência simples e assistência litisconsocial. Antes de entrar especificamente em cada ponto, cabe trazer alguns pontos comuns aos dois institutos. Bom, o assistente é um terceiro que não faz parte originalmente da relação processual e voluntariamente integra naquele processo, seja para auxiliar o autor, seja para auxiliar o réu. Em outras palavras, o assistente é um terceiro que passa a participar do processo porque ele quer ajudar, ele tem interesse jurídico no resultado daquele processo. Então, ele tem interesse que aquela parte em que ele vai prestar o auxílio, que é o assistido, saia vencedor na relação processual. Então, a assistência consiste basicamente nisso. Um ponto importante também, que é comum à assistência simples e à assistência litisconsocial, é que o assistente ele precisa ter interesse jurídico, ou seja, de alguma forma ele tem que ser atingido com aquela decisão judicial, certo? Bom, agora vamos falar especificamente sobre a assistência simples. Em se tratando de assistência simples, o primeiro ponto importante é que existe a subordinação do assistente ao assistido, certo? E nesse momento você deve estar se perguntando, tá, mas como é que fica caracterizada essa assistência? Na prática, me dá um exemplo, como é que eu visualizo essa assistência? Bom, vamos lá. O exemplo mais comum da doutrina em se tratando do sublocatário. Então, por exemplo, uma psicóloga tem um consultório de psicologia. Esse consultório foi um contrato realizado entre ela, a gente vai chamar de Maria, entre o locador João. Acontece que Maria, ela subloca essa sala para uma outra psicóloga, que é Marta, por exemplo. Então, no eventual processo em que João mova em face de Maria, visando obter de volta esse imóvel, Marta, que também vai ser atingida com a decisão judicial, afinal de contas, caso haja um eventual despejo, ela também vai ter que sair do imóvel, ela pode adentrar nesse processo para auxiliar Maria na produção de provas. Afinal de contas, ela tem o interesse jurídico que Maria saia vitoriosa nesse processo. A assistência simples consiste basicamente nisso. E aí um ponto importante para chamar a atenção. Geralmente, quando existe assistência simples, a relação é entre o assistente e o assistido. Então, o assistente, ele não é o titular da relação que ali está sendo discutida, certo? Agora, a gente vai entender como é que funciona a assistência litisconsocial. O primeiro ponto de diferenciação entre um instituto e outro é que na assistência litisconsocial não existe subordinação do assistente com assistido, ou seja, se lá no exemplo anterior o assistente ele era vinculado às vontades do assistido, Marta, por exemplo, era vinculada às vontades de Maria, ela não podia tomar uma decisão no processo que contrariasse os interesses de Maria. Na assistência litisconsocial, o assistente ele não é subordinado às vontades do assistido. E por que isso? Bom, nesse caso, o assistente litisconsocial ele também é titular da relação jurídica que está sendo discutida no processo. Ou seja, desde o início do processo, ele podia ter sido parte. Então, assim, em termos bem práticos, para distinguir a assistência simples da assistência litisconsocial, é que
Na assistência litisconsorcial, o assistente, desde o início do processo, ele podia ter sido parte, mas não foi. E um exemplo também aplicado na prática, a gente pode visualizar, por exemplo, se nessa mesma relação, Maria e Marta fossem titulares do contrato de aluguel, ambas tivessem alugado conjuntamente e João, que é o locador, movesse a ação apenas contra Maria. Então, nesse caso, Marta, que não iniciou a relação processual como parte, se tivesse algum receio, por exemplo, de ser prejudicada, de que Maria não estivesse atuando da forma correta no processo, podia requerer esse ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial. Me perdoe a redundância, mas só que essa ideia fique bem solidificada na cabeça. Enquanto na assistência simples, o assistente ele não tinha legitimidade para ingressar com a ação, na assistência litisconsorcial, o assistente ele tinha legitimidade justamente por ser o titular do direito. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar hoje acerca do Instituto da Assistência. No próximo vídeo, nós iremos dar continuidade às hipóteses de intervenção de terceiro. Deixem um like no vídeo, vai me ajudar muito, e comentem também para que eu saiba que esse tipo de conteúdo é relevante. Até a próxima!